looking really on, getting icy zone, flexing, I've been swerving, make it trendy. Olá pessoal, tudo bem? Bom ver vocês aqui de volta. Hoje nós vamos falar sobre dois assuntos. Primeiro, a gente vai falar sobre o pecado sutil e vamos falar sobre o engano. No vídeo passado nós falamos sobre o reino, sobre qual tipo de governo Deus deixou para nós, Jesus ele veio e estabeleceu, sobre a diferença entre reino e democracia, que os outros tipos de governo são contrários ao tipo de governo que Deus estabeleceu. Precisamos entender como funciona a autoridade dentro do reino de Deus. E hoje nós vamos falar sobre o que pode nos impedir de alcançar, de entender e de prosseguir nessas coisas que nós estamos aprendendo esses dias, tá bom? Vamos falar então sobre o pecado sutil. Vamos fazer uma dinâmica. Imagine agora que estamos em um escritório de psicologia. Digamos que eu sou o doutor, você é o paciente, e a gente vai fazer aquela dinâmica de você me dizer a primeira coisa que vem à sua mente, tá bom? Quando você ouve certas palavras. Então eu vou dizer a palavra e você vai dizer o que você pensa em primeiro lugar quando você ouve essa palavra, tá certo? Vamos lá. A primeira palavra é pecado. Aposto que você, como a grande maioria das pessoas, quando ouve a palavra pecado, a primeira coisa que você pensa é em adultério, em prostituição, em perversão ou qualquer outra forma de um comportamento sexual impróprio. Geralmente nós cristãos puxamos o pecado para esse lado principalmente, tanto que erroneamente, tanto que da forma errada, a gente acaba dizendo que alguém caiu em pecado, referindo-se à queda de alguém em uma área sexual, seja fornicação, seja adultério, etc. Então, a gente começa a levar o pecado para esse lado. Talvez você seja uma das poucas pessoas que podem ter pensado em bêbado, em um drogado, em alguém cometendo algum crime, roubando, e essas são coisas que a gente pensa secundariamente, não vem em primeira mão à nossa mente. Talvez com um pouco mais de dificuldade você tenha pensado também em homicídio, pode ser também em roubo, em bruxaria, só que muito dificilmente talvez você tenha pensado em ódio, não é verdade? Ou inveja, falta de perdão. Talvez sejam os últimos pecados que a gente pense, ou talvez a gente nem lembre que isso é pecado. Só que o que acontece? Existe um tipo de pecado que hoje, infelizmente, é o pecado mais presente no meio dos cristãos, dentro das igrejas. E esse pecado ele é tão sutil que ele tem desconstruído, tem desfeito as possibilidades de alcançar as bênçãos de Deus determinadas para a vida daquelas pessoas e viver dentro da perfeita vontade de Deus. Por exemplo, vamos analisar uma coisa. Lembra da história de Adão e Eva? Então, se você lembrar muito bem, Adão, ele não cometeu adultério, ele não se deitou com outra mulher, ele não roubou, ele não fez bruxaria, ele não cometeu um homicídio, ele não fez nada dessas coisas. Se você lembrar muito bem, qual foi o pecado de Adão? O pecado de Adão foi não obedecer a Deus. Ele não obedeceu a Deus. Então, o pecado dele foi a desobediência. Ele desobedeceu a Deus. Mas mesmo sendo algo que às vezes a gente nem lembra na lista de pecados, a gente faz tanto e tanto e tanto. A gente desobedece a Deus de tantas formas
de uma forma tão sutil que às vezes a gente nem percebe, a gente ignora verdades bíblicas nas nossas práticas, das nossas vidas, que a gente deixa passar esse pecado, sabe? Parece como se fosse um pecado aceitável. Não, tudo bem não obedecer a Deus em certas coisas. Só que se você entender e lembrar que o que devastou a humanidade e que aí a vida de pecado que as pessoas levam hoje desde a queda de Adão foi simplesmente a queda de Adão. E que se você lembrar que a queda de Adão foi por não obedecer ao que Deus mandou. Então, reflita sobre isso. Eu não estou dizendo que as listas que a gente falou antes não sejam pecados. Sim, elas são pecados. Só que a desobediência também é pecado. Sabe? Talvez você se encontre em todo esse conteúdo que a gente está trabalhando esses dias, você se encontre com dificuldade de obedecer certas coisas. Talvez você tenha dificuldade de se sujeitar à liderança, de obedecer ao seu líder, de sujeitar o seu coração à voz e à autoridade do seu líder. E talvez isso seja muito duro para você, mas entenda isso, que a desobediência também é pecado, e você não vai estar desobedecendo ao seu líder, você vai estar desobedecendo a Deus, porque está escrito que a nossa sujeição aos nossos senhores tem que ser tanto aos bons, como também aos maus. Agora, às vezes para você fica um pouco distante daquilo, o que é pecado, Rodolfo? O que é pecado? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre o pecado. 1 João, capítulo 3, versículo 4. 1 João 3, 4. Olha o que está escrito. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado, ele é a transgressão da lei. A palavra transgressão, no dicionário de Thayer, no grego anomia, é uma palavra definida como a condição de estar sem lei. Consegue entender isso? Então, quando eu pratico o pecado, eu estou dizendo, eu vivo sem lei. Você está dizendo que as leis bíblicas, que os princípios do reino de Deus não servem para você. É isso que você está fazendo quando você pratica um pecado. Você está transgredindo a lei. E a transgressão da lei é a condição de estar sem lei. Só que o que acontece? Além do pecado, de você desobedecer a Deus, ser tão devastador como o de Adão, que levou a humanidade a viver na multidão de pecados que tem hoje, de termos o pecado entranhado na nossa natureza humana, uma das piores coisas que pode acontecer com você é o engano, e é o que a gente começa a falar a partir de agora. O engano, ele tem tomado conta da mente da grande maioria dos cristãos, sabe? Mas ele acaba se tornando tão sutil que muitos enganados entendem os seus enganos como sabedoria, sabe? O primeiro engano é entender, por exemplo, digamos, o que é que as pessoas entendem, o que é que o primeiro engano que vem tomando a mente dos cristãos. Por exemplo, a pessoa entende que ela está em todos os cultos, que ela participa de todos os cultos, ela está no culto na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, na sábado, no domingo de manhã, no domingo de noite. Ela está na igreja todos os dias ouvindo uma boa pregação, ouvindo o pastor ensinando alguma coisa, e ela acredita que aquilo ali é suficiente, Só que isso é loucura. Você não pode deixar que esse engano tome conta da sua vida. Na verdade, você mesmo está se enganando. Vamos para a Bíblia. Abre a Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo 22. Tiago 1, 22. Olha o que aqui Tiago diz. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei
perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que o fizer. Vamos lá. Olha o que Tiago está dizendo. Tiago está mostrando que todo o conhecimento, que tudo que você ouve, sem a prática, ele tem a grande tendência a ser esquecido. É por isso que hoje a gente vê que todas as formações de nível superior, ela requer um período prático antes de você se formar. Não só um período prático na sala, como um período prático no local onde você vai exercer a profissão. Então você tem que fazer um estágio, você tem que fazer um estágio acompanhado por alguém, supervisionado por alguém que está ali para lhe ajudar e para lhe acompanhar, e essa é a importância do discipulado, mas isso é um assunto para outro dia. Mas você tem que praticar tudo que você passou anos dentro da faculdade aprendendo. Você parte agora para o estágio, para a prática, para poder sair e receber o seu diploma. E por que acontece essa prática? Porque não adianta você receber a teoria se você não praticar, porque prática, ela fixa o conhecimento. Então Tiago está dizendo que se você não é praticante e apenas ouvinte, você está enganando a si mesmo. E isso promove um dos piores enganos dentro dos cristãos. Qual é o pior engano que existe no meio dos cristãos? É o auto-engano. É a pessoa está se enganando e ela acredita que ela está certa. Ela está se enganando, mas ela acredita que ela está certa. E essas são as piores pessoas a se alcançarem. A gente não consegue alcançar essas pessoas porque para elas estão corretas na loucura das suas mentes, acreditando que não fazer o que a Bíblia diz, ignorando os preceitos bíblicos, parecendo tão sutil, elas acreditam que elas estão certas. Entende? Agora sim, existem inverdades nas suas mentes sobre isso, e elas podem ser causadas por dois grandes motivos. O primeiro motivo é a ausência da prática. Realmente, a prática, ela fixa o conhecimento. É necessário você fixar o conhecimento que você recebe em todos os cultos, a partir da prática. No domingo à noite, aquela pregação que lhe faz queimar, que lhe coloca para você ganhar o mundo, para você restaurar uma sociedade. Você tem que acordar na segunda-feira fazendo isso. Você tem que acordar na segunda-feira correndo para a rua, para o seu ponto de ônibus que você vai trabalhar, e encontrar alguém e buscar trazer a restauração da sociedade, levando o reino de Deus às pessoas que estão no ônibus, às pessoas que estão no ponto, às pessoas que estão no seu trabalho. Entende? Isso é o primeiro engano a ser vencido. Olha o que Deus fala a Ezequiel. Ezequiel 33, versículo 30 até o 32. Quanto a você, filho do homem, seus compatriotas estão conversando sobre você junto aos muros e às portas das casas, dizendo uns aos outros: venham ouvir a mensagem que veio da parte do Senhor. O meu povo vem a você, como costumam fazer, e se assenta para ouvir as suas palavras, mas não as põe em prática. Com as bocas eles expressam devoção, mas com o coração deles está ávido de ganhos injustos. Observa o que Deus está dizendo, que eles vêm, se assenta diante do profeta, ouve as suas palavras, diz que as palavras dele realmente é do Senhor, mas não a põe em prática. Imagina quando você chega no culto, você olha o pregador, você olha o pastor ensinando, ele dá uma palavra mega extraordinária, você olha para ele e diz: poxa pastor, essa palavra foi tão boa, o Senhor prega muito, o Senhor fala muito bem, mas só que no dia seguinte você não coloca em prática tudo que você aprendeu no dia anterior. Isso é loucura, nós não podemos acreditar nisso. O segundo motivo que você tem é a falta de exame
das Escrituras. Muitas pessoas acreditam em muitas inverdades sobre a Bíblia pela falta de exame, porque não ler a Bíblia. Sabe quando o pregador, quando o pastor está no culto e ele diz, abra sua Bíblia em tal texto, e você ignora, você fica sentado, ou você abre a Bíblia simplesmente por abrir, mas fica olhando para frente e não lê o que está escrito. Talvez você seja uma das pessoas que acredita em coisas como o diabo veio, e eu aposto que você acabou de completar essa frase, para roubar, matar e destruir. Só que a Bíblia nunca disse isso e não está escrito isso. Olha o que está escrito em João 10:10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. E se você estudar o contexto do versículo, Jesus está falando de falsos mestres. Ou então você pode acreditar na mentira de o dinheiro é a raiz de todo mal, mas não é isso que está escrito. Olha 1 Timóteo 6:10, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, nós não podemos viver acreditando nessas mentiras. Nós não podemos viver acreditando se enganando a certas coisas e não praticando a palavra da forma correta e expressando loucuras sobre a Bíblia que não existe na Bíblia, como o diabo veio para roubar, matar e destruir. Sim, ele é o pai da mentira, porque a Bíblia está dizendo que ele é o pai da mentira. Ele é enganador e ele mente, sim, é verdade, porque a Bíblia diz. Mas quando Jesus se refere a roubar, matar e destruir, ele está falando de falsos mestres e o ladrão especificamente. A vida humana na Terra, ela é cheia de segredos, de escuridão, e a gente não tem clareza muito nas coisas que a gente deve fazer, nos caminhos que a gente deve caminhar. Então, Deus ele nos deu a sua palavra, a Sagrada Escritura, para que a gente pudesse iluminar os nossos caminhos. E se você começar a examinar a Bíblia da forma correta, ler o que está escrito, não é ler por osmose e ignorar palavras no texto, é ler realmente o que está escrito, entender os contextos de tudo que você está lendo. Você vai ter clareza nos seus caminhos em toda a sua vida. Você vai parar de tropeçar em pecado, você vai parar de tropeçar em erros na sua vida. Olha o que o salmista disse em Salmos 119:10. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Os tropeços que você leva na vida espiritual é por falta da clareza das Escrituras. Então, com esse assunto de hoje, fechando o nosso vídeo, eu espero que a partir de hoje você comece a, primeiro, entender as Escrituras da forma correta. Busque o Espírito Santo para que ele te conduza nesse estudo, nesse ensino. O Espírito Santo ele veio com essa aptidão, com esse desígnio. Ele veio para nos ensinar sobre tudo o que estava escrito. Jesus ele disse que ele viria com essa função. Existem sobre nós esse poder sobrenatural do Espírito para que ele nos ensine. Olha o que Jesus disse, João 14:26. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que eu disse. Então, meu conselho para você é que, a partir de hoje, quando você sentar com a Bíblia na mão, para você ler, quando você parar no seu devocional, para você ler, chame pelo Espírito Santo, peça o auxílio dele, para que ele mostre as verdades nas Escrituras, para que ele lhe ensine sobre o que está escrito. E quando você ler o que está escrito, pratique para que você não esqueça. Pratique para que você não esqueça de tudo que você aprendeu. E a terceira coisa é, obedeça. Seja obediente à voz de Deus. Não seja desobediente, não faça como Adão. Não traga devastação, destruição a pessoas e até a sua própria vida pela desobediência. Agradeço muito pela sua vida. Ore e peça a Deus que Deus esteja sobre você
e te espero no próximo vídeo, onde vamos tratar sobre traumas de liderança. Deus abençoe. Here we go, making really